No verso 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são. Vamos ler juntos mais uma vez? Jesus olhou para eles e respondeu: é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, pastor, eu posso acreditar que chegou a minha vez? Você pode acreditar. Pastor, eu posso sair daqui na convicção que Deus vai agir na minha vida? Você pode sair daqui acreditando, porque aqui, meus irmãos, não tem um anjo vindo de vez em quando. Aqui não tem um ser celestial aparecer de vez em quando para dar uma graça para um, uma graça para outro. Aqui quem age nessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele não tira folga, Ele não vem de vez em quando, Ele não vem uma vez por ano, Ele não vem que nem o cometa Halley a cada 86 anos. Ele aparece a todos os momentos que o nome dEle é invocado, a todos os momentos que alguém pede a ajuda dEle, que alguém busca a sua presença, que alguém chama pelo Senhor. Mas em segundo lugar, Jesus sabe de nossas circunstâncias. Chegou a sua vez, porque você tem alguém lá no céu que sabe do que você está passando. Como é difícil quando ninguém sabe o que a gente está passando. Como é difícil quando não há ninguém para perguntar o que está acontecendo. Como é terrível quando não há ninguém estendendo a mão. E aquele homem há 38 anos estava ali. Aquele homem, ele acreditava que ia chegar a sua vez, mas nunca chegava, porque não tinha ninguém apoiando. Por isso a importância da igreja na sua vida, a importância de você ficar firme na caminhada, de você estar com irmãos em Cristo, pessoas que vão te incentivar, que vão te animar, que vão te levantar. Porque no verso 6, diz o texto sagrado, quando o viu deitado, no caso Jesus viu o homem deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E me chama a atenção a expressão viu e soube. Quando nós olhamos uma história, irmãos, da Bíblia, nós temos que olhar essa história do ponto de vista histórico, textual, temos que fazer a hermenêutica do texto, para não falarmos bobagem. Hoje eu estava vendo uma história que me chamou a atenção de um pastor, não pastor de formação como é na Igreja Presbiteriana Independente, de teologia, uma pessoa que se intitulou pastor. Ele leu um texto de Oséias, e lá diz que Oséias, Deus mandou ele casar com uma mulher que se prostituía e que era adúltera. E aí o cidadão leu o texto, e ele, em vez de ler adúltera, ele entendeu adultera. E aí ele entendeu que Deus estava mandando ele adulterar. E aí esse pastor começou a adulterar lá na igreja dele, lá de 12, 20, 30 membros. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o contexto. Você não pode inventar algo, você não pode deturpar o texto sagrado. O que eu encontro nesse texto? O que eu vejo nessa história? Quando eu vejo Jesus olhando para aquele paralítico, se informando sobre aquele paralítico, se aproximando desse paralítico, falando com esse enfermo e perguntando o que ele precisava. Eu vejo que Jesus, Ele sabe o que acontece na minha vida. Ele está preocupado com você, Ele está preocupado conosco. Nós não servimos a um Deus que fica lá em cima apenas olhando você sofrer, você chorar, você enfrentar tudo o que você passa. Eu e você servimos a um Deus que Ele tem os olhos voltados diretamente para a sua vida, diretamente para a minha vida. Geralmente quando não estamos bem, irmãos, as pessoas viram as costas. Geralmente quando não estamos bem, as pessoas fazem de conta que não é com elas. Quando não temos dinheiro, exemplo, uma pessoa tem muito dinheiro, de repente ela fica sem recursos, acabou os amigos. De repente uma pessoa é saudável, ficou enferma, acabou os relacionamentos, a família larga a mão, os amigos largam mão. Mas eu quero dizer a você, que mesmo que os seus amigos virem as costas para você,
que mesmo que os seus familiares porventura virassem as costas para você, e que mesmo que porventura que até os seus irmãos em Cristo virassem as costas para você, eu afirmo, Jesus nunca vira as costas para você. Jesus nunca desampara o irmão, nunca desampara a irmã. É claro isso no texto. Ninguém se importou com esse homem, ninguém estendeu a mão para esse homem, não havia uma alma caridosa para ajudar esse homem. Eu fico imaginando esse homem, quando ele andava cercado de amigos. Eu fico imaginando esse homem trabalhando com recursos, mas quando estamos na pior, a maioria não se importa com a nossa circunstância, não estende a mão. Quando eu passei uma dificuldade no meu ministério no ano passado, quando estava sem apoio do presbitério lá da onde eu era, do conselho da onde eu era, foram poucos os que de fato se importaram comigo. E como é terrível quando você está sozinho, quando você está posto de lado, quando você está desamparado. Como é terrível. Só Deus sabe o que esse paralítico passou, só Deus sabe o que ele sofreu, só Deus sabe as privações que ele teve. Na verdade, que coisa contraditória, irmãos. O tanque chamava Betesda, tanque de misericórdia. Ninguém nunca teve misericórdia desse homem. Ninguém nunca chegou e disse assim: olha, é o seguinte, você perdeu agora, mas na próxima eu vou estar aqui do seu lado e eu vou te jogar dentro do tanque, e você vai pegar essa bênção em nome de Jesus. O tanque chamava de misericórdia, e ninguém teve misericórdia dele. Precisou Jesus chegar ali para mostrar como eu e você temos que agir com as pessoas, como eu e você temos que nos portar, mas como eu e você temos que sentir Deus na nossa vida. Lá do céu Ele vê o que está acontecendo com você, lá do céu Ele sabe o que você está passando, lá do céu o Senhor está se importando com a sua vida. Nessa noite essa palavra é de esperança, nessa noite essa palavra é de restauração, nessa noite essa palavra é de entendermos que Ele sabe tudo, do certo, do injusto. Deus sabe daquilo que estamos passando, Deus sabe da dispensa vazia, da dor insuportável. Ele sabe o nosso nome, Ele nos conhece, pois fomos criados pelo Senhor, amados. Eu gosto de algumas expressões que confirmam isso na Bíblia, que demonstram que chegou a nossa vez, que a paralisia daquele homem chegou ao fim pelo fato do Senhor Jesus ser alguém que vê a circunstância das pessoas, de ver que o Senhor Jesus é alguém que se importa com todas as pessoas, de ver o Senhor Jesus que é alguém que adentra a nossa dor, a nossa dificuldade e as nossas angústias. Então, se você está aqui neste lugar, você está no lugar certo, você está na casa do Pai, você está na casa daquele que pode levantar você da pior situação que você está passando na sua vida, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus vivo que age e que se importa conosco. Em Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10, Deus aparece para Moisés e diz a ele: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O mesmo Deus que viu a situação de Israel, é o mesmo Deus que vê a sua circunstância. Então, mesmo que Deus esteja em silêncio, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mesmo que pareça que não chegou a sua vez, vai chegar, porque Deus está vendo tudo. Pastor, por que Deus não me abençoou ainda? Por que não aconteceu na minha vida ainda? Por que essa situação está amarrada? Pode ser que Deus esteja trabalhando você ainda, pode ser que o Senhor quer te ensinar alguma coisa, pode ser que Deus esteja tratando algumas áreas da sua vida, pode ser que o Senhor espera que a sua fé seja aprovada para que a sua bênção seja liberada, mas você não pode duvidar disso, você não pode simplesmente falar que Deus não se importa com você, porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Mas o Salmo 139, Davi faz uma oração que tem que ser a minha oração e a sua oração. Vamos fazer juntos essa oração? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Deus não sabe apenas dos seus pecados, mas Ele sabe das humilhações que você tem sofrido. Ele sabe das portas que já foram batidas na sua cara. Ele sabe da dor, Ele sabe da angústia, Ele sabe da lágrima, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe de tudo que tem acontecido com você. Não foi à toa que Jesus passou naquele tanque aquele dia. Não foi à toa que Ele foi ao encontro de um homem que estava enfermo há 38 anos. Mas Jesus é o que realmente nós precisamos. Pode colocar a terceira ideia. Jesus é o que realmente precisamos. Você não precisa de mais nada na sua vida. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de pessoas. Você não precisa de tal situação para a sua vida se resolver, para chegar à sua vez. Quantas vezes que a gente fala, agora vai, agora eu vou conseguir, agora vai dar jeito. Só que a gente esquece o principal, o protagonista, quem pode resolver o nosso problema. No verso 8 a 9, veja só o que aconteceu no capítulo 5 do Evangelho de João. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Na verdade, queridos, quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para essa história, Irani, eu penso que muitos acreditam que a sua vida vai ter uma virada quando ele acertar 6 dezenas da Mega Sena. Está enganado, né, presbítero Wesley? É a pior furada. Outros acham que quando o nome estiver na lista de aprovado daquele concurso top de Brasília, lá do ministério tal, aí sim a vida dele vai se encaminhar. Tem gente que acredita nessas coisas, que isso vai solucionar os problemas, que vai resolver o casamento. Eu quero afirmar a você nessa noite: não são os falsos deuses que vão resolver o seu problema, não são as simpatias, as velas, as entidades, a macumba, não é o pensamento positivo, não é os cristais energizantes, não é a oração forte, mas o que pode mudar a sua história hoje, o que pode fazer chegar a sua vez hoje, é um nome, e esse nome tem 5 letras. Esse nome é Jesus. Esse nome pode mudar a sua história. Esse nome pode curar você. Esse nome pode restaurar a sua vida. Aquele homem paralítico estava no tanque de Betesda, irmãos. Ele estava procurando naquele lugar a sua cura. Ele estava procurando o seu milagre. E ele não encontrou a sua cura no tanque. Ele só encontrou decepção. Ele só encontrou tristezas. Ele só encontrou exclusão, dificuldade. Mas a esperança só voltou àquela vida. Aquele homem só teve esperança novamente quando Jesus entrou na sua história, quando Jesus o interpelou, quando Jesus veio ao seu encontro. Hoje tem muita gente buscando cura e bênçãos de modo errado. Hoje tem muita gente buscando a toalhinha ungida, o travesseiro consagrado, o véu da vitória.
Essas são as macumbas gospel, tá? Macumba evangélica, né? Isso não está na Bíblia, não precisa.